Oi, eu me chamo Mirella, eu sou estudante do oitavo semestre de licenciatura em matemática do Instituto Federal de São Paulo, do campus Hortolândia, e eu preparei essa aula para você sobre interpretação de gráficos. A gente convive diariamente com alguns gráficos, mas será que você consegue analisar as informações que esses gráficos te fornecem? A gente convive com esses gráficos nas mídias, nos jornais, nas redes sociais, na escola, nas aulas de matemática, de geografia. Então, mas será que você consegue pegar tudo de informação que esse gráfico está te oferecendo? Eu trouxe aqui alguns exemplos e a gente vai discutir um pouquinho sobre eles um pouquinho mais para frente. Para quem tem conta comercial no Instagram, que é como criador de conteúdo ou de empresa, tem acesso a esses dados. Aqui a gente trouxe alguns dados sobre os seguidores, né, sobre o público, que fala de qual país são seus seguidores, de quais cidades tem mais, qual a faixa etária, se é um grupo mais masculino, se é um grupo feminino. Tem também os gráficos de acordo com o seu conteúdo, que tipo de conteúdo que atrai mais seu público. Então, diariamente a gente tem contato com gráficos como esse. Ou às vezes a gente está sentado assistindo o jornal e a reportagem traz gráficos para retratar os dados que já estão sendo apresentados na reportagem, como esse daqui sobre o consumo de energia que foi exibido no Jornal Nacional. Mas existem diferentes tipos de gráficos, né? Ali a gente pôde perceber que eram gráficos diferentes. Tem gráfico de barras, que são esses daqui, o gráfico de pizza, gráfico de linha, ó, e vai alterando de acordo com a quantidade de dados que a gente coloca nesses gráficos. Mas eu não podia deixar de fora gráficos como esses que eu vou trazer aqui para vocês. Atualmente a gente está vivendo, né, com a pandemia do coronavírus, e esses são os gráficos que a gente mais tem contato. Então, aqui a gente tem um gráfico sobre os casos por dia da Covid-19 no estado de São Paulo. Aqui a gente tem barras, né, mais clarinhas ao fundo, que registram a quantidade de casos por dia. Então, tem dias que a gente tem muitos casos, tem dia que a gente tem pouquíssimos casos. No eixo horizontal, a gente tem os meses. Então, desde abril, né, desde março, né, do ano passado, mas aqui não está marcado, até março desse ano. E tem também essa linha, né, que é a média móvel, que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho para vocês. No eixo vertical, a gente tem a variação em quantidade. Então, a gente tem aqui 0, 10 mil e 20 mil, e a gente vê que tem números que ultrapassam essa barrinha de 20 mil. Mas, às vezes a gente fica um pouco assustado, né, quando vê essa quantidade de dados, mas conforme retratado nos jornais e tudo mais, acontecem alguns problemas durante o registro dos números de casos, às vezes não tem o contato, né, com a Secretaria da Saúde e tudo mais, que fornecem esses dados, ou os testes demoram muito tempo para ficar prontos. Então, ao invés de registrar poucos casos por dia, quando esses casos vão se acumulando, como aconteceu durante vários meses nessa pandemia, a gente vai ficar com dias que não tem nenhum caso e de repente a gente tem um boom muito grande, como foi aqui em agosto, de casos, né, que chega a registrar os números recordes. Mas ultimamente a gente tem conseguido manter, né, a gente tem conseguido manter o fluxo dessas confirmações. Os casos, esses dados foram atualizados ontem, hoje eu estou gravando dia 6 de março de 2021, então os dados são de ontem, dia 5 de março. A média móvel, ela considera os casos dos últimos 7 dias e faz uma média entre eles, para que não seja números tão grandes considerando essas oscilações de registros. Então, alguém pode ter se contaminado na segunda-feira, mas só foi registrado a confirmação desse caso na sexta. Então, por isso que eles usam essa média móvel. Mas os números de ontem foram registrados 9.686 casos, de acordo com a média móvel, mas foram registrados 13.072 casos, novos casos no estado de São Paulo. Então, aqui a gente trouxe o gráfico sobre os casos por dia. Se a gente pega o total de casos, a gente tem um gráfico totalmente diferente. Naquele ali, a gente tinha oscilações, onde um dia a gente tem muitos casos e em alguns dias a gente tem poucos casos. Bom, então aqui a gente já tem um número de total de casos, então esse gráfico é só crescente. Na linha horizontal, a gente também vai ter
os meses, então desde março de 2020 até março de 2021. O eixo vertical vai contabilizar a quantidade, então tem 0, 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio e 2 milhões de casos. Então, desde março lá de 2020, a gente teve o primeiro caso. Aqui, ó, em setembro, a gente chegou a 814 mil casos, foi subindo, subindo. E agora, em março de 2021, esse mês que eu estou gravando essa aula, foram 2.107.687 casos no estado de São Paulo. Esses gráficos são do Boletim Coronavírus de São Paulo e do G1. Então, se vocês quiserem acessar, esses sites são confiáveis para vocês identificarem os números de casos, tem inclusive sobre as cidades e tudo mais. Aqui eu já trouxe o número de mortes. Bom, o número de mortes também teve essa oscilação, ó. Como eu disse para vocês, às vezes demora um pouco para registrar os casos, né? Demora para confirmar os casos. Então, a gente teve aqui um pico muito grande em agosto, ó. Como que eu estou conseguindo analisar isso, ó? Eu olho aqui no eixo horizontal e vejo qual foi o mês. Ó, teve uma época que a gente não teve muito registro. De repente, a gente teve mais de 700, que eu vou lá e comparo no eixo vertical. Eu anotei aqui para vocês, foram 713 mortes por dia, né, nesse dia em agosto. Mas, conforme eu acabei de falar, às vezes demora um pouquinho para confirmar essas mortes. Mas aí a gente teve dias que a gente teve muitos casos, poucos casos de morte, tudo mais, ó. Em novembro caiu bastante, de repente em dezembro a gente voltou a subir esse número e tá oscilando bastante, voltamos, né, a crescer esses dados. E ontem dia 3 de março, chegamos a 264 mortes por dia por coronavírus no estado de São Paulo. Então, conforme a gente trouxe nos gráficos anteriores, aqui a gente também tem o de total. Então, juntando todas as mortes, a gente vai ter um gráfico que não para de crescer, infelizmente. Então, até o dia de ontem, a gente teve 61.064 mortes no estado de São Paulo por Covid, tá? E aqui a mesma coisa do anterior. Meses no eixo horizontal e a quantidade no eixo vertical, ó. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 e 60 mil. Então, ó, se atentem principalmente ao título, tá? Porque aqui a gente está falando de mortes por dia, então oscila. E aqui a gente está falando sobre a quantidade, o total, o número acumulado, então vai ser sempre crescente. Aqui eu trouxe também a taxa de isolamento social no estado de São Paulo. O recomendado é que seja mais de 60%, né, de isolamento social, e a gente pode ver que desde o ano passado a gente não atingiu essa média. Então, isso é do estado inteiro de São Paulo. A gente começou lá no dia 18 de março, quando começou de 2020, tá? Lá no começo de março, quando começou a questão do isolamento social, com 28, 30, chegamos a 56, depois caiu um pouco para 54, depois subiu para 59, de 59 não passou e foi oscilando. E conforme essas oscilações acontecem aqui, elas refletem naqueles dados do número de casos e do número de mortes, como a gente já tem visto nas reportagens e tudo mais. Ó, a gente chegou a atingir 39%, né, no dia 7 de novembro, que foi quando a gente teve a quantidade menor de mortes, lembra que eu comentei? E depois em dezembro a gente volta a subir, porque esses casos refletem depois, né, depois de 14 dias de uma diminuição no isolamento social, a gente tem um aumento grande no número de casos. Então aqui, ó, voltando a 50 e tudo mais, chegamos a 48 e no dia 1º de março, né, desse mês de 2021, a gente teve 39% de isolamento social no estado de São Paulo. Agora eu vou trazer um gráfico diferente para vocês. A gente tem aqui um mapa. E nesse mapa a gente está trabalhando com os percentuais de isolamento social no estado de São Paulo no dia de ontem. Então, os que estão identificados em verde, que é uma cidade só, foi de 60% a 70% de isolamento. Em amarelo, de 50% a 60%. Em laranja, de 40% a 50%. E a nossa maior parte da cidade está em até 40%, que são as identificadas em vermelho. Caso vocês tenham curiosidade, a cidade que conseguiu de 60% a 70% de isolamento social
foi a cidade de São Joaquim da Barra, que chegou aos 60%. Então, que a gente se conscientize, seria ideal que todo o estado tivesse em verdinho, assim, ficaria muito mais bonito, não só aqui, como nos dados, no número de casos, diminuiria a quantidade de mortos, que é algo que já tem afetado muito a nossa saúde física e mental nos últimos meses, né? No último ano. Mas para trazer um pouquinho de animação para vocês, né? Não trazer só dados tristes. Esse é um dado que, em partes, é triste, mas que bom que já existe, né? A vacinação contra a Covid. No estado de São Paulo, a gente já tem 2.354.376 vacinados que já receberam a primeira dose e equivale a 5,9% da população do estado e corresponde a 63,63% das doses recebidas pelo estado e 1,7% da população já recebeu a segunda dose, que representa 21,31% das doses recebidas pelo estado. Então, que em breve todos nós possamos estar vacinados, tendo aulas presenciais, mas enquanto a gente não consegue isso, a gente vai se virando como dá, certo? Bom, recapitulando então, quais as informações que a gente precisa observar no gráfico? O título do gráfico, porque assim a gente vai ter um pouco mais de noção sobre o que se trata, porque às vezes se a gente lê o título a gente percebe se pode ser tão crescente, se pode diminuir tanto. Os eixos, né, o que eles representam, às vezes são meses, né, períodos, às vezes são valores, então a gente tem que se atentar a isso. O eixo vertical também pode representar diferentes coisas. Analisar todas essas informações conjuntamente, como a gente trouxe nos últimos slides, e principalmente considerar a fonte dos dados. Em época de fake news, né, a gente tem que tomar cuidado com de onde a gente tira esses dados, de onde a gente observa esses dados. E lembrando mais uma vez, se possível, fique em casa e compartilhe essa aula. Se essa aula te ajudou, pode deixar um comentário para mim, pode comentar o que vocês quiserem. Ó, aqui estão as minhas referências, de onde eu peguei os gráficos, as imagens que estão aqui nessa apresentação. Muito, muito obrigada. Deixa seu like, se inscreve no canal se você quiser. Aqui sempre vão ter algumas aulas, algumas apresentações que eu faço. Esses slides lindos foram retirados da plataforma Slides Go. Quem tiver interesse, curiosidade, tem templates muito bonitos elaborados na plataforma. E quem quiser pode entrar em contato comigo também pelo meu e-mail. Muito obrigada. Tchau, tchau.